Bom dia a todos e todas. Nessa semana eu vou fazer o lançamento do método de treinamento corpo presente, mais focado na recuperação do joelho. Então, é o trabalho para acabar com as dores no joelho e recuperar, resgatar a sua vida, as coisas que você gosta de fazer, que porventura você tenha limitado devido a essas dores. Quando a gente fala muito de um assunto, a gente parece que se repete muito, né? Então, quando entro aqui, eu fico pensando, nossa, mas isso eu já falei. Só que sempre é uma oportunidade que a gente tem também de revisitar esses conteúdos, de falar de uma forma um pouquinho diferente, de um assunto que me parece cada vez mais um entrave dentro do processo de recuperação, né? Então, eu sou a Tuti, estou aqui para falar do joelho especificamente, né? Dessa recuperação. Então, o trabalho do corpo presente, ele é baseado na estrutura óssea, no sistema ósseo, né? Aliado, colado junto com ele, tá o nosso sistema músculo-esquelético, né? E dentro de tudo isso tem os outros tecidos, tem as fáscias, tem esses outros espaços que se preenchem no corpo. Mas o foco, ele é na estrutura. Ele é na estrutura, tendões, músculo, isso, ele é quase que um secundário, né? Dentro da visão que eu procuro estabelecer. Então, é bem ir no osso mesmo, é bem falar do osso mesmo. E o que acontece? A gente vê muitas pessoas preocupadas, obviamente. Você tem uma dor, você quer acabar com a dor. E aí existe todo um status quo da medicação, todo um status quo da forma como se lidam com as dores do joelho, né? Então, medicações, uso de remédios, infiltração, procedimentos, para a pessoa poder ter ali o movimento dela, vamos dizer, amenizada, aquela dor amenizada e ela poder fazer as coisas que ela quer fazer, né? Mas o que acontece? Você adota esses procedimentos e ele não determina uma recuperação definitiva. Porque o uso que você fizer, qualquer uso externo que você faça, ele vai atuar especificamente na dor, né? A dor, essa coisa que a gente sente e que desperta esse mal-estar. Mas ele não atua numa mudança, ele não atua numa outra forma de você lidar com o teu corpo, né? Ele é um acessório, ele não é um recondutor de ações, né? E a gente sempre fala da dor como um ponto importante, porque a dor, quando ela acontece, ela não acontece por acaso. A dor, ela não acontece por acaso. A dor, ela é uma construção. Ela é uma construção de você ter tomado uma certa atitude, um certo caminho na tua vida durante algum tempo, e isso chegar ao ponto de uma situação
limite. E aí a dor, ela te sinaliza, ela diz, olha, até aqui estava dando, agora não dá mais. Então, quando a gente sente dor, a gente precisa mudar algo, a gente precisa transformar algo. E se a gente só tira a dor do caminho, a gente vai continuar repetindo aquele padrão sem ter transformado. A gente só tirou a dor, que na verdade é um grande aliado do processo de qualquer cura. Então, existe uma forma mental, social, educacional, que está implantada no nosso sistema de que a dor é uma coisa que você precisa extirpar. Sim, lógico, precisamos, mas o caminho não é apenas medicamentoso. O caminho, ele está ligado a um processo de uma transformação pessoal, muitas vezes, né? Ele está ligado ao que eu faço com essa dor, ao que eu faço com o meu corpo, com a minha doença, que é minha, né? Para que eu não precise mais dessa sinalização, né? E se ela vier, se ela voltar, se essa sinalização for acesa de novo, como eu já tenho os recursos para mudar esse destino. Eu já estou num outro lugar da minha dor, né? Eu já estou num outro lugar do meu corpo. Então, a dor, ela é um sinalizador de algo que foi construído ao longo de um tempo e que agora ela está dizendo, olha, não é mais assim, não pode ser mais por aí, não vamos juntos assim, né? Vamos mudar isso, vamos transformar isso. Então, nosso corpo, ele diz coisas pra gente. A gente precisa estabelecer uma comunicação saudável com o nosso corpo. O corpo não é só você levar para academia, você malhar. Muita gente malha e acaba ficando com lesão porque entra numa competição, às vezes, no nível pessoal, de ter que se superar na corrida, superar no carregamento de peso, superar, né? Se superar. Ao invés de você ir junto com o seu corpo, de você ir oferecendo para ele devagar ferramentas, possibilidades, construção, né? Para que quando você chegar nesse lugar onde você de repente quer dar um salto e chegar muito mais rápido, você chegue de uma forma saudável, salutar para o seu corpo. Então, ao invés de você ir contra o seu corpo, você ir junto com o seu corpo. O corpo, ele já faz coisas que são extraordinárias. Quando a gente retoma ali, né, eu gosto muito de recompreender, né, de reentender esse movimento que o bebê faz, né, da vida intrauterina, do desenvolvimento dele dentro do útero, e quando ele sai, né, ele sai completamente diferente do que ele estava lá dentro, porque lá dentro ele estava encurvadinho, ele não estava esticado, né? Os bebês não ficam de pé dentro da barriga, eles ficam arredondadinhos, né? Nós ficamos, né? Arredondados, né? Pegando essa linha de toda a coluna vertebral, né? Os membros, né? A cabeça grande. Então, quando a criança sai, ela já está fazendo o movimento do desenrolar, né? Ela estava enrolada e ela desenrola. E quando ela desenrola, tem toda uma série de movimentos que se processam ali para ela ganhar, né, esse espaço externo que agora está sendo lidado, né, no momento que sai daquela vida intrauterina, né? E quando ele começa a lidar com a gravidade,
quando nós começamos, né, voltar para nós, quando nós começamos a lidar com a gravidade do nosso corpo, quantos desafios esse corpo ele passa para conseguir vencer essa força gravitacional. Existe um esforço necessário para o corpo poder desabrochar, poder crescer, poder ascender, né? Poder se equilibrar, poder ganhar as apreensões. Então, existe todo um esforço do nosso corpo para a gente, né, sentir que chegou num lugar de desenvolvimento. Isso é um processo que tem que ser respeitado também. Muita gente pega uma criança, já quer segurar, deixar a criança de pé, sem ela estar necessariamente com as forças necessárias ali para ela chegar, né? Ela vai conseguir ficar de pé, ela vai ficar de pé, porque ela tem um ambiente, ela tem as relações, ela tem o pai, a mãe que caminham. Então, ela vai buscar essa ascensão, ela vai buscar essa imagem de um ser bípede, né? Ela não vai andar de 4 a vida inteira, né? Ou ficar dentada a vida inteira. Então, existe naturalmente esse desenvolvimento, o desenrolar, o ascender, né? E junto com eles, o rolar, o engatinhar, né? A força, o esforço, né? De sustentação do corpo. Então, para isso, toda a organização do corpo, ela trabalha numa integração para a criança ficar de pé. E aí a gente adultiza, né? A gente vai crescendo e para a gente tá tudo certo. E quando a gente imprime na gente um esforço maior do que o nosso corpo naquele momento tem condições de receber, o corpo vai sentir. Não é porque a gente é adulto que a gente tem tudo. A gente também precisa continuar, né? Se eu quero correr uma quilometragem, se eu quero fazer algo que é extraordinário, eu preciso encontrar um caminho de desenvolvimento. Assim como quando eu fui bebê, eu encontrei o meu caminho de desenvolvimento. Eu preciso encontrar esse caminho de desenvolvimento e não pular etapas. Porque quando a gente pula etapas necessárias para a gente, e quando eu digo a gente, não é eu e você, sou eu, né? Você tem o seu processo, eu tenho o meu processo, porque cada um é um ser único, individual, né? Tem pessoas que têm mais habilidades para uma coisa, tem pessoas que têm mais habilidades para outras coisas. Tem gente que corre muito mais rápido e outros vão correr com um pouco mais de esforço. E não significa que essa pessoa que corra com um pouco mais de esforço, ela não vai conquistar também um desenvolvimento naquilo que ela quer fazer. Mas ela tem um outro tempo, porque ela tem uma outra constituição, porque ela tem uma outra forma do corpo lidar com a energia dela, com a produção, a parte metabólica. Enfim, a gente tem uma série de chamados no nosso corpo quando a gente deseja fazer algo, né? E o joelho, ele é também único. O teu joelho não é igual ao joelho do outro, não é. Mais uma coisa eles têm em comum, a sua estrutura. A estrutura óssea, ela é muito semelhante, porque o joelho, ele tem um fêmur e ele tem uma tíbia que se encontra, né? Ele pode estar mais apoiado aqui, mais apoiado aqui. Ele pode ter desvios, né? A gente pode ter um pé que joga nosso joelho para dentro. A gente pode ter mudanças, alterações nessa estrutura que são nossas, mas não é isso que vai impedir de você ter uma vida sadia e boa. A gente não veio para o mundo para desenvolver uma vida doente. A gente veio para o mundo para desenvolver uma vida saudável, adequada com o ambiente.
Então, se eu tenho uma estrutura perfeita, e ela é perfeita, eu tenho condições de ter essa estrutura perfeita comigo. E por que muitas pessoas chegam nos graus de problemas de joelho que se apresentam por aí, né? Por uma pisada errada, por um esforço errado, por lidar com esse joelho, com a sua coluna no dia a dia de uma forma não adequada, né? Da gente tentar pular etapas, por exemplo, né? Ou eu faço uma corrida, ou eu faço um crossfit, eu pulo etapas no meu processo do desenvolvimento daquela prática que eu tô querendo desenvolver. Então, algo pode acontecer ali que começa a criar uma questão, né? E como que a gente lida com isso? Mas será que é só o remédio que vai ou olhar para si, olhar como eu conduzo a minha estrutura, olhar como o meu corpo veio sendo tratado ao longo desse tempo? Será que esse trabalho de conhecer-se, de saber, né, de si, ele é desnecessário, né, num processo de cura, né? Como que a gente traz para a gente, né, e não ao outro, a responsabilidade do corpo que a gente cria, do corpo que a gente desenvolve, né? O nosso corpo, ele é nosso e a gente tem que tomar as rédeas dele, né? Quando eu sinto dor, eu estou sendo sinalizada pelo meu corpo, ele está me dizendo algo. Se eu simplesmente inibo a dor e continuo a fazer o que eu sempre fiz, é como se eu estivesse tapando a boca do meu corpo, né? Não quero escutar o que você está dizendo, eu só quero acabar com isso. Tipo adolescente, sabe? Não quero falar sobre isso, não quero falar sobre isso. Não, tem um problema, mas não quero falar sobre isso, né? Tipo, eu não quero ouvir, eu não quero entender, eu não quero processar essas questões. E aí, o meu corpo ele vai continuar a sentir, ele vai continuar a sentir a dor, né? É difícil? Talvez. É fácil? Nem sempre. Mas é possível você recuperar o seu joelho, recuperar a sua dinâmica de vida, recuperar seus treinos, recuperar as coisas que você gosta de fazer, mudando a forma de você olhar para o teu joelho. É possível. Eu já fiz isso com pessoas, eu consigo desenvolver esse processo junto às pessoas e não vou deixar de desenvolver esse processo com qualquer pessoa que venha me procurar para a gente poder chegar definitivamente num lugar salutar e sabendo que a cura ela não é unicamente apoiada em nomes, em métodos com abordagens puramente, como que eu vou dizer, sintéticas ao nosso corpo ou coisas que venham de fora para o nosso corpo. O nosso corpo tem uma inteligência, né? A gente tem uma sensibilidade, que são palavras caras nesse momento da nossa vida, né? Quando você fica muito tempo apoiada em, não, porque o médico disse isso, o médico disse aquilo. Olha, é uma pena dizer isso, mas existem muitas falas, né, que vêm desse campo médico que inibem, inclusive, o desenvolvimento dessa pessoa, desse paciente, né? Quando um médico fala que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que parar, né? E você gera uma série de outras coisas que desencadeiam dessa informação que foi passada, né? Como ela foi passada, você está gerando vários outros problemas. Mas quando você faz um olhar atento, né, voltado para esse corpo, voltado para o que esse corpo está mostrando,
mostrando, né? Nosso corpo, ele tem um desenho, ele mostra. Quando você coloca esse olhar nesse corpo, nessa individualidade, nessa subjetividade, nessa vida, e você começa a entender por que os joelhos chegaram na condição que chegaram, e você começa a criar pequenas propostas de alteração, e você começa a entender como que esse corpo está respondendo a isso. Então exige um olhar, exige um debruçar-se sobre, exige uma atenção, tanto da pessoa que está sofrendo, como também daquele que está auxiliando ela nesse processo. No caso, né, eu me coloco nesse lugar de ajudar as pessoas a saírem das crises de joelho, de uma forma muito honesta, sincera com o seu corpo, sincera com a sua vida, né? Quando você toma essas ferramentas para si, quando você tem isso no seu engajamento pessoal, é um aprendizado que você não guarda só para si, você transborda isso. Você transborda para o seu filho, você transborda para o seu neto, para o seu companheiro, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para os seus amigos, né? Você transborda isso, porque isso não é algo que fica só em você. Você, né, na medida, logicamente, que as pessoas desejem, você transborda, porque tem também muito essa coisa, minha mãe sempre foi assim, meu pai também tinha esse problema, isso é genético. As pessoas confundem educação com geneticismo, né? A gente adota, a gente toma pra gente uma postura, a gente toma pra gente uma forma de andar, uma forma de pisar, a gente toma pra gente na nossa vida impressões do mundo que não são muitas vezes nossas. E pra gente se entender quem é a gente precisa fazer um trabalho. E o trabalho corporal, ele traz esse lugar de uma saúde que não se encontra, né, na área médica, né? Não se encontra nessa zona onde só se cuidam de ápices e não olham para o homem, para a mulher, para o ser, como um ser integrado, integral, né, autônomo, com as possibilidades de realizar uma cura pessoal. Porque se você afirma isso, você afirma que a gente não precisa de muitas das coisas que se tem por aí à torta e à direita, porque medicina é necessária, ortopedia é necessária, claro que é importante, em casos que realmente necessitem, mas o joelho, ele, antes de chegar nesse lugar, ele tem outros recursos que a gente pode lançar mão. Muitas vezes você fala assim, já experimentei de tudo. Se você não experimentou o método do corpo presente, você não experimentou de tudo. Se não, você não experimentou estar disposto a mudar pequenos hábitos, você não experimentou de tudo. Não adianta muitas vezes fazer alongamento se a pessoa não tem um olhar mais específico, não adianta fazer pilates se também o professor não tem um olhar mais específico, e é exatamente esse olhar, esse cuidado que o trabalho que eu ofereço, ele tem. Então, eu convido você que assistiu eventualmente esse vídeo, eu convido você a fazer a inscrição para o dia 25, que já é quinta-feira, para participar da aula que eu vou dar sobre o joelho sem dor, que vai acontecer no YouTube, somente para as pessoas que se inscreverem no evento. Então, fica aí a dica, fica o convite para vocês. Espero que o conteúdo do vídeo interesse a vocês, né? Se você chegou até aqui. E a gente se vê em breve no evento Joelho Sem Dor. Um bom dia e até breve.